Tem um problema na coluna, hérnia de disco, né? Ou bico de papagaio, ou alguma situação degenerativa na coluna, será que isso me dá direito a receber um benefício assistencial no valor de um salário mínimo todos os meses? Vamos lá que eu vou esclarecer isso para você agora, tá bom? Mas antes, queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder com o maior prazer, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para você quais documentos necessários você precisa e como que você vai juntar tudo para fazer esse requerimento. Primeiro a gente vai falar do BPC, né? O BPC é um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Para você ter direito a esse benefício, você precisa ter dois requisitos. Um é ser deficiente, tá? E o outro é ser pobre na forma da lei, tá bom? A gente chama de hipossuficiente, né? Mas num termo que todo mundo vai entender, é ser pobre na forma da lei, tá certo? Quais são os documentos que comprovam que você é pobre na forma da lei? Primeiro, você precisa estar com seu cadastro único ativo e atualizado. No cadastro único tem que constar que você não tem renda, porque realmente você não tem, beleza? Tem que constar também o seu grupo familiar, as pessoas que moram junto com você, tá bom? Aí vem o seu filho, a sua esposa, né? E logicamente nenhum deles tem como se manter, nenhum deles trabalha. Por isso que tem que estar zerado lá e você não consegue se manter, beleza? Isso é o primeiro requisito que você tem que ter, tá? Se você já recebe algum benefício, como Bolsa Família, por exemplo, você vai pegar o seu cartão do Bolsa Família, digitalizar e vai colocar no requerimento também, tá bom? Junto com a declaração do CRAS, tá certo? Beleza? Dentre as documentações, você também vai ter que comprovar, aliás, comprovar não, se você tiver, né? Documentos médicos relacionados a gastos. Por exemplo, você tem um receituário para um determinado medicamento. Esse medicamento você compra ele, então você vai apresentar o receituário e o comprovante de pagamento desse medicamento, certo? Você compra fraldas, você vai apresentar o comprovante de pagamento dessas fraldas. Compra o gás, você vai apresentar o comprovante do gás, você vai apresentar o comprovante da sua energia, tá certo? Dos seus alimentos, que você gasta com alimentos, tá bom? Você vai apresentar tudo isso para justificar que a sua renda já está no vermelho. Você já inicia o mês no vermelho, tá certo? Para poder ter o requisito, né, hipossuficiente ou ser pobre na forma da lei preenchido, tá bom? Ou seja, você está materializando esse requisito, tá certo? Beleza? Muito importante isso, tá? Lembrando, não confunda o requerimento de BPC Loas com o auxílio doença, tá bom? Estou fazendo o BPC Loas para pessoa deficiente, não o auxílio doença, tá bom? Por isso é que você precisa de toda essa documentação, tá certo? Pronto, preenchi o primeiro requisito, que é ser pobre na forma da lei, tá? Agora eu vou preencher o segundo requisito, que é o da deficiência. Para os benefícios assistenciais, o requisito, né, que preenche a deficiência é por meio de laudo, não tem jeito, né? No seu caso, como é coluna, você vai precisar do exame de imagem. Por favor, não esqueça do exame de imagem, tá bom? Vou contar uma história para vocês aqui. Teve uma vez que eu tive que levar o meu cliente para a perícia. A gente, nós que somos advogados, não podemos participar da perícia, tá certo? O perito ele não sabia por que eu tive que levar, né? Porque eu não tinha ninguém, a pessoa é sozinha no mundo, tá? Então eu levei ele, inclusive entrei dentro do consultório e fiquei com ele lá dentro, porque ele não podia se locomover, né? Então ele precisava de ajuda de terceiros para poder fazer essa locomoção. Quando chegou lá, o perito, a primeira coisa que ele disse foi: esses advogados não colocam a documentação completa, não tem um exame de imagem aqui. Aí eu fui falar para ele, lógico que eu não me apresentei como advogado, né? Que eu não poderia estar ali, mas eu falei para ele que a comunidade é que ajudava aquele rapaz. E é verdade, a comunidade digitava aquele senhor, né? Que ele tinha um problema seríssimo na coluna, tinha diabetes também, tá certo? E a comunidade ajudava ele. E como a comunidade não conseguiu juntar dinheiro para fazer o exame de imagem, que é muito caro, aí não tem essa documentação. Aí eu só falei isso, tá certo? E também eu fiquei lá porque ele me autorizou, tá, pessoal? Porque realmente o rapaz, o senhor, né? Ele não conseguia se locomover, tá?
Mas via de regra a gente não participa, né? Tanto é que eu não participei, eu estava só lá, tá? Não tive influência nenhuma. Mas, por que que é importante você ter o exame de imagem? Porque o exame justifica o laudo, tá certo? Ele tem que laudar com base no exame, que aí fica muito mais verídico do que simplesmente o médico analisar no olho, né, e dizer o que ele tem e a gravidade. Para justificar isso, é necessário o exame, na minha opinião, tá? Até para poder fazer uma justificativa informando que ele preenche o requisito de deficiência, né? Com documentos é muito melhor, tá bom? Aí o que acontece? Você anexa esse exame de imagem, mais o laudo, mais os receituários. Se você teve crises, né, de internação por causa disso, ou fez intervenção cirúrgica, você vai pegar toda essa documentação, esse histórico médico nos hospitais, no seu prontuário. Você vai lá solicitar esse prontuário e vai ter essa documentação em mãos, beleza? E vai colocar tudo no sistema, tá bom? Colocou no sistema, você vai passar por duas avaliações. Primeiro é uma avaliação médica e a segunda é uma avaliação social. Quando você fizer o requerimento, inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz aqui, um requerimento na prática do benefício assistencial. Eu vou colocar no final desse vídeo, tá? E você vai saber como fazer esse requerimento direitinho. Porque no final dele você tem que marcar duas perícias, né? A avaliação social e a perícia médica. Você marca para a agência mais próxima de você. E a avaliação social para a mesma agência, ou para outra agência, não importa, né? Você marca para uma agência que você consiga chegar. A avaliação social e a perícia médica é feita no INSS, tá bom? É diferente da judicial. Se você foi negado, né? Lógico, você vai entrar com ação judicial. A avaliação social, se ela ocorrer, ela vai ocorrer na sua residência, tá bom? E a avaliação médica vai ocorrer no perito judicial, e vai ter o endereço e tudo certo, tudo direitinho lá no processo, tá bom? Mas o importante é, quando você for entrar com o processo, você entre com documentos mais robustos, né? Com provas melhores do que você entrou no INSS. Por quê? Porque às vezes demora 8 meses para terminar a avaliação do INSS. E você já precisa ter, aliás, a pessoa já passou pelo médico algumas vezes durante esse período e não pegou um laudo novo, tá? Então você precisa pegar uma documentação nova. Se for necessário exames novos, você faz novos exames, tá bom? Passou o receituário para você, você guarda e vai apresentar tudo em juízo. Junta toda essa documentação, entrega para a defensoria ou para o teu advogado, que ele vai saber o que fazer, tá certo? Beleza? Então, se você teve o seu benefício negado, não se desespera, tá? Ainda tem solução, tá bom? Só que ela só vai ocorrer de forma judicial, tá certo? Beleza? Tem alguma dúvida até aqui? Se você tiver, deixa aqui no comentário. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? E entender só o recado final, né? Entender que o seu benefício é negado não é porque você não tenha a deficiência ou não, tá certo? Às vezes ele é negado porque o perito que analisou você como um número e não como uma pessoa, tá? E a perícia judicial, ela é mais cautelosa em avaliar a sua verdadeira deficiência, tá certo? Beleza? Então é isso, pessoal.